48 Os constrangimentos de cada um. Rafael brincava com a sobrinha enquanto a mãe e a cunhada conversavam no quarto. Depois do congresso de jovens no último sábado, a relação das duas melhorou verdadeiramente. Estava curioso para saber como a mãe estava tratando Samara. Mas justo nessa semana ela voltou a trabalhar à noite. Por que eu não posso ir ao aniversário da Sussu? Beatriz perguntou com as mãos na cintura, fazendo cara de zangada. Sussu? Perguntou gargalhando. Sim. Eu não posso chamar ela assim? Perguntou triste. Claro que pode, meu amor. Eu só achei estranho, eu vejo o Luan e Samara a chamando de Su. Eu também, mas prefiro Sussu, ela tem cara de Sussu. Disse rindo. O tio beijou em sua barriga fazendo cócegas. Para tio. Disse rindo sentando-se. E aí, por que eu não posso ir à festa surpresa dela? Porque a festa vai demorar para começar e você não pode ficar acordada até tão tarde. Por isso você vai ficar com a vovó e dormir aqui com ela. E por que vai demorar para começar? As minhas festas de aniversário é sempre de tarde. Porque precisa esperar todo mundo sair dos trabalhos e vai ser uma surpresa. O Dr. Eric vai pedir para ela buscar o Luan que está no hospital. Ele vai fazer o teatro que esqueceu do aniversário dela e que vai levá-la para comer um sushi. O aniversário dela vai ser no restaurante? Perguntou surpresa. Não, ele já combinou com a Bela, que vai ligar para ela e vai se convidar para ir junto, e eles irão até a casa dela buscá-la. E aí acontecerá a surpresa. Enfim, tem todo um preparo para que o dia dela seja especial. Ela vai ficar muito emocionada. Disse a criança com os olhinhos brilhando. Quando eu crescer, também quero que um menino grande faça uma surpresa assim para mim. Menina, você está muito pequena para falar sobre menino grande. Disse sério. Deixa seu pai sonhar com uma coisa dessas? Pensou contendo o riso. Eu acho uma loucura essa farsa do Luan recebendo alta. Aquele ferimento ainda requer cuidados. Ouviu a mãe se aproximando com a cunhada. Não se preocupe. Minha sogra, o Eric, foi categórico. Ele não pode fazer nenhuma arte, não é nem para sair da cadeira de rodas. Explicou Sofia. Por que tudo isso? Se a facada não afetou nenhum órgão vital? Perguntou Rafael pegando Beatriz nos braços. Não afetou nenhum órgão vital pela graça de Deus. Respondeu Dona Eugênia. Mas foi profundo e no garoto perdeu muito sangue. Batidas frenéticas na porta fez os presentes se assustarem. Rafael entregou a sobrinha para Sofia e pegou a arma indo na direção da porta. Meu filho, cuidado. Pediu Dona Eugênia nervosa. Isaac, extremamente pálido, adentrou assim que ele abriu a porta. Preocupado, Rafael guardou a arma o encarando. Pelo amor de Deus, por que você tem não, dois, celulares, se a gente não consegue falar contigo em nenhum deles? Perguntou histérico. Rafael sentiu faltar o ar, de todos eles. Isaac era o único que nunca perdia a compostura. A não ser, é claro, que sua amada fosse sequestrada. Mas aí era outra história. E além do delegado, apenas ele sabia do celular que eles usavam para conversas que não podiam ser ouvidas por quem não deveria. Se ele ligara nele também, o assunto era de vida ou morte. O que aconteceu com a Samara? Perguntou, ainda sentindo a escassez de ar. Não sabemos? Ela não está em casa, e ninguém a viu. O carro e o celular dela têm rastreador. Você não os rastreou? Perguntou correndo para o quarto e voltando com o celular, franziu a testa encarando o aparelho, voltou o olhar para Isaac. Mas no carro e o celular dela estão na casa do Eric. Eu teria te dito isso, se você tivesse me dado tempo. Eu te ajudei a pôr os rastreadores. Sério mesmo, que você pensou que eu não os teria rastreado? A propósito, vocês duas, melhor as três, disse apontando o dedo para elas, incluindo a criança, não digam a ninguém que esses rastreadores existem, por favor. Minha boca é um cofre, e perdi a senha. Disse Beatriz séria. Apesar do problema à vista, foi impossível não sorrir da fala da menina. É isso aí, Bia. Disse Isaac beijando a bochecha dela. Não se preocupem que não falaremos nada. Mas onde ela pode estar? Perguntou Dona Eugênia, visivelmente preocupada. Hector? Perguntou Rafael tenso. O Eric foi até lá, ele não a viu hoje. A Sucena? Perguntou Sofia esperançosa.
Não atende ao telefone. Vamos até lá. Disse Rafael pegando a jaqueta. Antes de pensar o pior, é melhor eliminarmos todas as alternativas. Sugeriu nervoso. Que ela esteja bem, meu Deus, que sua mão santa esteja sobre ela onde quer que esteja, que nenhum mal tenha lhe acontecido, pensou saindo. Nos mantenha informadas. Pediu Sofia. Sim. Disse correndo porta afora. Confuso, Rafael encarou Isaac assim que entraram no saguão do prédio onde Samara e Açucena moravam. Luan e Jefferson, visivelmente angustiados, discutiam com o porteiro do prédio. Eu disse: rapaz, a dona Açucena não saiu de casa hoje. Dizia o homem, pelo que parecia por vezes demais. Eu sou o pai dela, criatura. Você me viu aqui um dia desses? Disse Jefferson irritado. Você vai precisar usar sua autoridade para subirmos. Sussurrou Isaac. Eu esqueci meu distintivo. Sussurrou de volta. Qual a vantagem de se estar acompanhado do policial bonitão? Perguntou Isaac sorrindo. Rafael revirou os olhos, se aproximando. O porteiro fechou a cara, ao ver Rafael. Gostaríamos de subir e visitar a Açucena. Disse Rafael, ignorando o olhar do homem, tentando manter a calma. Eu sinto muito, mas depois da explosão no apartamento da dona Samara, não podemos deixar ninguém subir sem a autorização da pessoa. Principalmente ao apartamento da dona Açucena, que ela pessoalmente pediu. Para nada e nem ninguém subir sem a autorização dela. Frisou o porteiro sorridente. Nós não somos ninguém, o senhor me conhece, sabe que eu sou da polícia e... Exatamente. O porteiro o interrompeu. O senhor foi o primeiro a reclamar que todo mundo entrava e saía daqui como se não tivesse porteiro. Exasperado, Rafael passou a mão na cabeça. Ele tinha razão, mas como ele poderia imaginar que um dia estaria naquela situação? Afinal, por que cargas d'água a Açucena não atendia ao telefone? Então interfona, pelo amor de Deus. Exigiu frustrado. Já interfonei, ninguém atende. O porteiro parecia se divertir com o desespero deles. A dona Samara está aqui com a dona Açucena? Perguntou Isaac contido. Isso o senhor pode nos responder, não pode? Perguntou sarcástico. Poder responder, eu posso. Respondeu inquieto, mais uma vez encarando Rafael. A questão é que eu não sei, pelo menos não havia entrar. Concluiu constrangido. O que significa que isso aqui continua como se não tivesse porteiro, afinal, qualquer pessoa pode entrar e sair sem que o senhor veja. Disse Rafael irritado. Não é verdade, ela é moradora do prédio. Não precisa necessariamente passar por mim. Justificou nervoso. Estressado, Rafael passou as mãos pela cabeça. Ele estava certo. E não havia necessidade de ser cruel ou grosseiro com um homem que estava apenas fazendo seu trabalho. Só queremos nos certificar de que elas estejam em casa. Disse Jefferson apaziguador. Ninguém entrou e nem vai entrar se a própria dona Açucena não autorizar. Estou apenas cumprindo ordem. Nós compreendemos o senhor, mas veja bem, ela não vai se importar se o senhor liberar nossa entrada. O senhor nos conhece. Por que está dificultando as nossas vidas? Perguntou Luan angustiado, porque não quero nenhum policial enchendo meu saco por não fazer meu trabalho direito. Disse fuzilando Rafael com o olhar. E o senhor continua não fazendo seu trabalho direito. Resmungou de birra mesmo. Vocês ainda não conseguiram entrar? Perguntou Eric ao lado do Hector. Rafael franziu o senho. Eu avisei que estávamos com dificuldade. Se você tivesse trazido o distintivo, a gente esfregava na cara dele e entrava. Mas o senhor esqueceu? Então chamei aquele que assusta mais que o seu distintivo. Sussurrou Isaac. Com licença. Qual o seu nome? Perguntou Hector calmamente. Rui. Respondeu nervoso. Então, seu Rui. Começou calmamente o encarando. Eu preciso saber se minhas filhas estão aí dentro e principalmente se elas estão bem. Então, o senhor vai permitir a minha entrada ou eu precisarei ligar para o seu patrão. O homem passou a mão na testa. Veja bem, senhor. Eu quero muito liberar a passagem de vocês. Mas eu preciso desse emprego. Disse trêmulo. Além disso, vocês vão me enlouquecer. Aquele ali disse que é o pai da dona Açucena e realmente já ouvi por aqui com a esposa.
E até onde eu sei a dona Samara é órfã e o senhor está dizendo que elas são suas filhas? O senhor pensa que eu estou mentindo? Perguntou Hector erguendo a sobrancelha. Não me interessa se vocês estão mentindo ou não. Aqui ninguém entra até a dona Açucena atender esse interfone ou entrar por aquela porta. Palavras dela. Como assim? Você não sabe se ela está aí ou não? Perguntou Hector mordaz. Não, senhor. Respondeu tremendo. Eu disse, continua não fazendo direito o seu trabalho. Rafael tornou a resmungar no porteiro abaixou a cabeça. Para de provocar o coitado. Sussurrou Isaac. Mas você me disse que o carro da Açucena estava na garagem. Disse Jefferson exasperado. E está. Ela deixou o carro, e me disse que uma transportadora virá em alguns dias buscá-lo, então, logo em seguida pediu um táxi. Sem mais uma palavra, Hector afastou-se pegando o celular, fez uma ligação na discagem rápida. Rafael franziu a testa. Ainda ontem esse senhor estava prisioneiro em situação desumana. Nem sabia da existência do smartphone e agora já era amigo íntimo do aparelho. E pelo visto do dono ou síndico do prédio também. Ele não tinha certeza pela conversa sussurrada. Aproximando-se novamente, Hector entregou o celular ao seu Rui, que o pegou tremendo do mais que filho sendo pego no flagra no coitado do porteiro só respondia, sim senhor e não senhor. Rafael abaixou a cabeça contendo a vontade de rir, sabia que em partes ele era de fato o responsável por estarem passando por aquela dificuldade. Primeiro foi o atentado contra o apartamento de Samara e depois a encomenda macabra que mandaram para a Açucena. Obviamente que ele compreendia que eles estavam presos ali, mas se na real eles fossem malfeitores já teriam encontrado uma solução para entrar. Vocês podem subir. Disse nervoso entregando o celular ao Hector. Rafael conteve a vontade de rir, coisa que Isaac era simplesmente incapaz de fazer. Luan parecendo um paraolímpico na cadeira de rodas emprestada do hospital, tomou a dianteira sendo seguido por Jefferson e Eric. Se ele não estivesse ferido, teria invadido o apartamento da sua amada, passando por cima de tudo e todos. Provocou Isaac. Mordendo os lábios para não rir, Rafael cruzou os braços, esperando Hector passar por ele, ainda intrigado por ele ter resolvido a situação com apenas um telefonema. O que foi? Perguntou Hector ao passar por eles. Nada. Só estava pensando. Respondeu tranquilamente e ignorando o revirar de olhos de Isaac. Nos dois o seguiram entrando o elevador junto com os outros. Você não pensou que eu não descobriria o nome do proprietário do prédio onde as duas têm apartamentos? Ou pensou? Perguntou naturalmente. Ele só está se perguntando por que não teve essa ideia antes. Disse Isaac sorrindo. Isaac, só mesmo você para achar alguma coisa engraçada em um momento como esse. Disse Luan nervoso, passando uma mão na outra. O que eu posso fazer? Se eu não descontrair a situação, todos nós ficaremos com mais cabelos brancos que os nossos pais. Obrigado. Sussurrou Rafael para Hector. Visivelmente constrangido, ele apenas abaixou a cabeça. Rafael imaginou que depois de tantos anos em cárcere privado, fosse muito difícil para ele estar em um elevador cheio daquele jeito. Graças a Deus, pensou Rafael suspirando quando o elevador parou. Eles saíram apressadamente. Mais uma vez Luan tomou a dianteira. Você deveria aprender alguma coisa com o futuro pastor. Sussurrou Isaac brincalhão. Rafael bateu de leve em sua cabeça. Cabeção. Você não tem medo de ainda se dar mal por causa dessas gracinhas? Se isso acontecer, vou aprimorá-las. Disse piscando, sacudindo a cabeça. Rafael saiu do elevador. Ele arregalou os olhos. Jefferson, Luan e Eric competiam para ver quem batia mais forte na porta. Hector encostado à parede os observando. Cara, vá até lá, caso contrário a Samara vai pensar que seu amor por ela é menor que o amor do Luan pela Açucena. Desafiou Isaac. Por que você não está com a sua noiva, cuidando das coisas do seu casamento? Perguntou Rafael irritado. Não estava irritado pela provocação, mas porque de fato ele tinha razão. Luan e Açucena pareciam se conhecer há uma vida, pela intimidade que já compartilhavam, enquanto que ele mal sabia se comportar na frente da Samara. Mas as pessoas são diferentes. Cada uma tem o seu próprio tempo para expressar seus sentimentos, pensou nervoso. Eric e Luan ficaram com os punhos fechados no ar,
quando Açucena, descabelada e com a cara inchada, abriu a porta de uma vez. Mas qual é o problema? Perguntou ela esbaforida. Logo atrás dela estava Samara em igual estado. Papai! Gritou se jogando nos braços de Jefferson. Eu não acredito que estávamos quase tendo uma síncope e as princesas da Disney estavam dormindo. Disse Isaac se acabando de rir, ignorando o beliscão que Rafael lhe deu. Rafael colocou as mãos nos bolsos, concentrado totalmente na moça corada, extremamente constrangida, logo atrás de pai e filha abraçados. Açucena, cumprimenta logo o Luan, que ele está a ponto de sair dessa cadeira. Tenho certeza de que se o Eric não estivesse aqui ele já teria feito isso. Disse Isaac. Açucena, obedientemente, para surpresa de todos, largou o pai e se jogou nos braços do amigo. Depois vocês se cumprimentam, agora queremos explicações. Resmungou Jefferson puxando a filha. Confusas, as duas moças entreolharam-se, como se finalmente tivessem percebido que causaram preocupações. Açucena deu espaço para que todos entrassem. Samara revezava o olhar entre Rafael e Hector, no primeiro enchendo-a de vergonha por encontrá-la descabelada daquele jeito, e o segundo enchendo-a de preocupação. Ela sabia que ele era bem resolvido com a relação de Açucena e Jefferson, mas deveria ser difícil vê-los daquela maneira tão juntos, sendo amigos e cúmplices de uma vida inteira. O que aconteceu com o seu celular, Açucena? Perguntou Hector. A voz dele fez seu coração acelerar. Ele estava no modo, Senhor Frio, que nada do que estava acontecendo de fato o abalava. Mas ela já não se enganava mais. Sabia que não era bem assim. Boa, Hector. Rafael pensou. Desde que entraram no apartamento, ele e Isaac sentaram próximos aguardando os acontecimentos. Ali estavam os pais de Açucena e o irmão de Samara. Tecnicamente eles e Luan eram apenas espectadores do drama à frente. Ele estava ansioso para enchê-las de perguntas, mas de repente se sentiu deslocado e sem ação. Estava feliz por estarem bem, mas sentia-se um tolo por ter se preocupado demasiadamente. Elas eram duas moças jovens que tinham todo o direito de ficar conversando coisas de mulheres e pegar no sono. Afinal, uma delas trabalhara a noite toda. Abaixou a cabeça constrangido. Isaac tinha razão. Ele precisava se decidir e tomar uma atitude em relação a Samara. Não podia continuar agindo como se ela fosse tão importante para ele. Compreendia a situação delas. Mas ambas estavam em uma situação delicada. Não poderiam simplesmente não atender ao telefone daquele jeito. Na verdade, eu não sei. Ouviu a resposta dela e levantou a cabeça. Ela passava as mãos pelos cabelos desalinhados. Não sei onde o coloquei. Disse-o procurando, encontrou-o descarregado. Se vocês não se importam, podemos ir para a minha casa? Perguntou Eric. Está todo mundo preocupado. Será que ele pensa que ainda tem clima para a festa surpresa? Perguntou Isaac. Por que não? Estão todos esperando. Com certeza essa festa ficará para a história. Respondeu Rafael. A voz nervosa de Samara o deixou tenso. Desculpa, gente, não tinha a intenção de dormir, mas eu acho que estava mais cansada do que imaginava. Desculpou-se ela, alternando o olhar entre ele, Hector e Eric. Ele sente-se horrível por tê-la deixado naquela situação. Mas o que eles poderiam fazer? Elas poderiam estar sequestradas pelos homens do pai de uma ou por quem quer que fosse no assassino da mãe da outra. Eric, será que eu posso ao menos arrumar o cabelo? Perguntou Açucena timidamente. Açucena, por que uma transportadora vai pegar seu carro em alguns dias? Perguntou Luan, angustiado. Samara engoliu seco. Ela que explicasse ao seu crush. Envergonhada voltou ao quarto e tentou dar um jeito na sua cabeleireira solta e desalinhada. Estava morta de vergonha por ter feito todo mundo ficar preocupado com ela. Agora por sua causa a surpresa de Açucena estava arruinada. Uma batida na porta a assustou, nervosa, deixou a escova cair. Entra. Disse ainda nervosa. Oi. Disse Rafael tímido. Por favor, desculpe por toda essa confusão, eu realmente... Ele deu 2 passos, alcançando e a puxando para seus braços. Está tudo bem. Eu só estou feliz por você estar bem. Graças a Deus você estava em segurança. Por favor, nunca mais faça isso. Pediu com o rosto em seus cabelos. Ela o abraçou, encostando a cabeça em seu peito. Eu prometo que jamais farei isso,
te dou minha palavra. Respondeu inalando seu perfume. Outra batida na porta, os dois se afastaram rapidamente constrangidos. Açucena entrou no quarto nervosa. O Eric está esperando para irmos à casa dele. Disse pegando outra escova de cabelo. Com licença, meninas. Disse sorrindo, se virando para sair. O Luan está tão chateado comigo. Por que ele não pode ser tranquilo como o Rafael? Perguntou angustiada. Sinceramente? Eu não sei, mas imagino que eles sejam apenas diferentes mesmo. Um não consegue esconder o que sente, enquanto o outro não consegue demonstrar os sentimentos. Respondeu tensa. Faz sentido. Concordou encarando o olhar da outra. Eu não sei o que os impede de se declarar um para o outro. Disse voltando a se olhar no espelho, constrangida. Samara abaixou a cabeça. Depois que eu fui adotada, esse será o meu primeiro aniversário sem uma comemoração. Disse triste. Apesar da tristeza evidente, Samara ficou feliz pela mudança de assunto. Mordeu a bochecha para não falar da festa que Luan estava planejando. Todos saíram do prédio falando todos ao mesmo tempo. Em silêncio, Hector caminhava ao lado de Samara. Ela queria falar alguma coisa, mas não sabia o que falar naquele momento. Hector, nós te devemos uma, por isso, fazemos questão de que você nos acompanhe. Por favor. Sugeriu Eric, parando ao lado do seu carro. Samara o encarou. Ele sabia da festa surpresa da filha, quando ela sugeriu que ele comparecesse. Disse apenas que jamais a faria passar pelo constrangimento de ter que suportá-lo em sua festa. Eu posso vos acompanhar até a sua casa, Eric? Perguntou cautelosamente, a encarando, o olhar cheio de significados e inseguranças. Por favor. Respondeu sorrindo. Olhando atrás dela, ele mudou as feições do rosto. Não precisava olhar para saber quem estava ali. Inclinando a cabeça de leve, seguiu ao encontro de Eric. Por favor, no quê? Sussurrou Açucena ao seu lado. Você não ia pegar o carro? Perguntou, ainda olhando o homem à sua frente. Já peguei. Açucena apontou na direção do carro. O Eric o convidou para ir até a casa dele também. Respondeu, acompanhando-a até o carro. Ele aceitou? Perguntou intrigada. Ele perguntou se podia ir, e eu disse, por favor. Então, ele vai mesmo até a casa do Eric com a gente? Perguntou teimosa. Samara franziu o senho. Era um dia especial para Açucena e o homem demonstrou a maior preocupação por elas. Ela bem que poderia dar uma trégua. Se desarme, mulher de Jesus, apenas por hoje. Aproveite que é o primeiro aniversário que você está passando com ele. Disse-a empurrando de leve. Parece que ninguém mais está lembrando que hoje é meu aniversário. Louvo a Deus por isso. Disse piscando. Eu posso lembrá-los agora mesmo. Sussurrou desafiadora, chegando ao carro. Jefferson as aguardava. Boba. Disse-a beijando no rosto. Vamos logo antes que o seu pai postiço venha aqui e nos puxa pelos cabelos. Tão engraçadinha. Disse apertando as bochechas da outra. Só não se esqueça de quem é a filha biológica. Pai, cadê a minha mãe? Perguntou, ignorando-a. Vocês duas parecem irmãs, de tanto que se provocam. Resmungou Jefferson. Sua mãe está com a dona Rebeca. Respondeu entrando no carro. Luan já estava no carro. Ele e Jefferson haviam chegado ali de táxi. Naturalmente iriam com Açucena. Eric com Hector e Rafael com o Isaac, exatamente como chegaram. Samara, que estava sem carro e chegara ali correndo, pensou em ir com Açucena. Já estavam ali conversando. Então, Eric a chamou. Snow, quer ir comigo ou com o Rafael? Perguntou-a, deixando Escarlate. Óbvio que ela vai com o Rafael. Respondeu Açucena, a empurrando. Amiga da onça. Resmungou-a, olhando friamente. Você está convivendo demais com o Hector. Resmungou piscando, mostrando a língua para ela. Samara seguiu em frente. Tímido, ele sorriu ao ver a tonalidade de vermelho que cobria seu rosto, e foi até ela. Seria uma honra tê-la comigo, mas imagino que você prefira ir com o Hector. Disse, tocando de leve seu rosto corado. Eu gostaria mesmo de ir com ele, mas acho que ele está muito bravo comigo no momento, não só ele, como o Eric também. Tenho medo que, se eu ficar muito perto deles agora, acabe falando algo que possa piorar as coisas. Disse triste. Ótimo.
Disse sorridente. Vá até eles e diga que você vai comigo e que quando eles se acalmarem, vocês conversam, eles vão compreender. Você sabe que eles estão chateados porque te amam e família é assim mesmo. Obrigada. Disse sorrindo indo até os dois.